E o governo anunciou hoje uma série de medidas econômicas. O objetivo apontado é a retomada do crescimento do país, mas as principais propostas ainda não ficaram totalmente claras e dependem de aprovação do Congresso. O governo federal anunciou uma série de medidas que acredita que são necessárias para sair da crise financeira. Uma delas é fazer o BNDES pagar parte da dívida que tem com o Tesouro Nacional. A medida deve garantir a entrada de 100 bilhões de reais nos cofres públicos. Dinheiro que deve ser usado para abater a dívida pública e diminuir o pagamento de subsídios, o que pode gerar, segundo o governo, uma economia de 7 bilhões de reais. A única dúvida do próprio Ministério da Fazenda é se a manobra é permitida pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Está trabalhando nessas matérias. Qual é o objetivo central? Retomar o crescimento econômico do país, em primeiro lugar, reduzir o desemprego. Terceiro, alçar ainda aqueles que estão na pobreza absoluta à condição de classe média. Nós temos uma tarefa, uma missão neste momento, que digamos, fazer com que o país caminhe na meta do crescimento, na meta da harmonia e da pacificação sociais. O governo também quer adotar um teto para os gastos públicos. A proposta prevê que o percentual de aumento de gastos não pode ser superior à inflação do ano anterior. O objetivo é não deixar as despesas terem um crescimento real. Não foram apontadas as maneiras de controlar os gastos e, para valer, a proposta precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. Uma consequência da medida é a limitação de despesas com saúde e educação. Isto faz com que haja necessidade de cortes importantes numa série de despesas exatamente para que seja respeitado esse teto, não é? Como nós temos mencionado, temos apenas 12 dias de governo, mas já trabalhamos de maneira forte, decidida, intensa, para anunciar logo uma medida que é estrutural, uma medida que já controla as despesas públicas para os próximos anos e, portanto, com impactos relevantes na dívida pública. Por exemplo, aplicando-se este teto nos próximos 3 anos, nós teremos pela primeira vez, desde a Constituição, uma queda de 1,5% a 2% do percentual de despesas públicas em comparação com o produto. Outras propostas incluem a mudança de regra na exploração do petróleo do pré-sal, projeto do Senado que retira da Petrobras a obrigação de participar com 30% em todos os investimentos. Vai haver uma contenção na concessão de novos subsídios ou incentivos fiscais. Com essa medida, a expectativa é economizar 2 bilhões de reais por ano. Vai ser extinto um fundo soberano, criado em 2008 com a sobra do superávit primário. Os recursos atuais no fundo são de 2 bilhões de reais, que vão retornar aos cofres públicos. Também houve indicação sobre possíveis mudanças na Previdência, mas as medidas dessa área ainda vão ser mais discutidas. Uma discussão que não deve ser apenas com políticos, mas também com centrais sindicais. Não foi sem razão que nós chamamos as centrais sindicais, criamos um grupo com as centrais sindicais, com deputados que já se habilitaram perante a Casa Civil, um grupo com representantes da sociedade, para examinarmos o que é possível fazer com a Previdência Social, não é? E quando nós chegarmos a uma concordância, e talvez depois disso haja necessidade de outras reuniões, quando nós chegarmos a isso, nós poderemos apresentá-la ao país, se não com a concordância de todos, não é? Mas com a concordância de uma amplíssima maioria. Não é sem razão que 65% da população brasileira, em pesquisa, está a favor de algumas medidas já, digamos assim, pré-anunciadas ou cogitadas para a reforma previdenciária. Então, este é o primeiro ponto. Nós estamos trabalhando nesse tema e trabalhando agudamente com especialistas da maior suposição, com a participação das centrais sindicais e com a participação da classe política do país. Aqui dentro do estúdio a gente conversa para expandir um pouco mais esse assunto
com o professor Drauzio Rezende, economista da Universidade de Taubaté. Drauzio, obrigado pela colaboração mais uma vez. Boa noite. Boa noite, eu te agradeço. Drauzio, são aí 5 medidas basicamente apresentadas pelo governo Temer. Algumas delas vão depender de aprovação do Congresso, outras ainda não tiveram uma explicação muito clara sobre o que vai ser feito para se chegar a essas medidas e de que forma efetiva essas medidas vão trazer benefícios fiscais econômicos para o governo. Uma delas, por exemplo, é a devolução de 100 bilhões para o Tesouro Nacional por parte do BNDES. Dinheiro que não pode ser usado para cobrir o rombo, porque faz parte de uma outra legislação. Então, como é que essas medidas todas vão efetivamente colaborar para a retomada da economia? Bom, a primeira coisa que essas medidas vão colaborar é mais no plano psicológico, da qual as pessoas estão vendo que o governo não está mais, como anteriormente, negando a realidade, né? O governo estava indo a 300 km por hora para bater no muro e ele dizia que não existia um muro. Agora o governo já bateu no muro, o carro voltou para trás, está arrebentado e ninguém mais consegue negar. O problema existe, nós vamos ter que pensar como vamos fazer esse carro voltar a funcionar. O carro é o Brasil, todo avariado. Vamos pensar para resolver o problema. O governo anterior, não tem problema. O carro mesmo quebrado funciona. O governo Temer, de 12 dias, não, o carro está quebrado, nós vamos ter que arrumar. E vai ter que procurar mecanismos para arrumar. Agora, como o governo tem somente 12 dias ainda, o próprio governo ainda não percebeu quais são as viabilidades, quais são as possibilidades. Ele está tateando, lançando diversos balões de ensaio na sociedade para ver medidas econômicas, como a sociedade vai reagir, o que tem aceitação, o que não tem aceitação. Eles estão procurando um ponto de partida. Agora, por exemplo, a medida de estabelecer um teto para os gastos públicos é algo, por exemplo, que o próprio governo Dilma já tinha abordado, já falava em colocar um teto para os gastos. Acabou não sendo nem votado, nem tramitando no Congresso, porque o Congresso estava todo parado para tentar emplacar o impeachment. Então, não é tão diferente do que foi proposto nesse caso específico. Não, o teto é uma necessidade. Mas como eu tenho discutido muito nas aulas de economia para os alunos já no último ano, o Brasil finalmente chegou numa situação em que ele vai ter que discutir um problema sério, a Constituição de 88. A Constituição de 88 ela foi muito benéfica. Vamos fazer os benefícios sociais, vamos implantar as mudanças, vamos gastar. Só que ninguém combinou quem vai pagar a conta. E agora, finalmente, chegou a questão. Quem vai pagar a conta? Porque os gastos do Estado brasileiro são maiores do que o orçamento disponível para pagar. E quando o bolo não dá para todo mundo, alguém vai ter que ficar sem. Ou vai ter que fatiar, deixar um pedacinho do bolo bem fininho. Então, é uma necessidade. Essa questão da limitação é um primeiro ponto de partida, de passagem muito insuficiente.